vai falar assim que Jesus volta para a sua casa, em Cafarnaum. Então é um lugar onde Jesus sempre tem um lugar que ele pode descansar, que ele pode ir visitar as pessoas. É o lugar onde Jesus sempre volta e realiza muitos milagres. E quando ele volta para Cafarnaum, onde ele está em sua própria casa, como diz Lucas, uma multidão se amontoa para ouvi-lo, até bloqueando a porta de entrada. Marcos 2:2. A multidão chega lá diante, Jesus está na casa, chega diante os fariseus, os mestres da lei, entram ali na casa, a casa é pequena, e tanta gente que ninguém mais consegue entrar neste lar. Você pode tentar, você pode ser a família de Jesus, mas você não vai conseguir entrar, devido à multidão que está lá. Um grande número de pessoas. E no meio de toda essa gente que ouvia seus ensinamentos, estavam também os fariseus, mestres da lei, procedentes de todo o povoado, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Olha os líderes. Lucas 5:17, vai nos relatar. Veio líderes, fariseus, no mínimo de 3 cidades diferentes. Então, assim, estava vindo pessoas de toda a circunvizinhança ali. Então, percebam, meus queridos, muitas pessoas estavam atrás de Jesus. Ouviram suas palavras, seus ensinamentos, mas não estavam dispostos a seguirem Jesus de todo o coração. Estavam uma grande multidão. Várias pessoas, mestre fariseu da lei, ali diante de Jesus, aos pés de Jesus, para ouvi-lo, o que ele tinha para falar. Ouviram falar e querem ver com seus próprios olhos. Estão curiosos para saber quem é Jesus, quem é este. Estão curiosos para saber o que ele fala. O que esse homem está falando? Eu vou lá para ouvi-lo. Não quer dizer que estavam lá dispostos ao que? A mudarem de vida, a mudarem de atitude. Queriam saber quem é esse homem de Nazaré. Queriam saber quem é esse Jesus. Queriam saber o que ele fala. Estão curiosos. Curiosos. Está acontecendo ali com o pastor de fora. Vai acontecer uma campanha. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. Eu vou lá porque eu estou curioso para saber quem é esse Jesus aí que o povo fala muito bem, que a vida entrega. Eu vou lá, curiosos. Mas muitas vezes não estão dispostos a mudarem de atitude. Chegam com seus corações endurecidos. O que vai falar hoje? Eu vou lá, qual que é a palavra? Mas muitas vezes o coração não está aberto para receber e a certeza de que Deus está falando conosco, a certeza de que Deus quer mudar a nossa vida e as nossas atitudes. Dentre dessa multidão, vieram alguns homens, 4 homens que levam a Jesus um paralítico. Então, 5 homens, dentre essas muitas pessoas que estavam lá em volta, surgem então 4 homens carregando uma maca e nessa maca em cima um paralítico. E não podendo entrar na casa por causa da multidão postada à porta, eles abriram um buraco no teto da casa e desceram o paralítico através dele, colocando diante de Jesus. Olha o que esses homens fazem. Eles sobem, e quando eles sobem no teto com o paralítico, eles começam a abrir um buraco nessa casa. Descem esse paralítico até Jesus. E interessante que Lucas 5:18 vai dizer, ao ver a fé daqueles homens, tanto dos amigos quanto do paralítico, Jesus profere palavras de perdão e cura ao enfermo. Então, eles sobem no telhado, eles começam a abrir um buraco, e passa esse paralítico, desce aos pés de Jesus, e Jesus, quando ele começa a ver aquela cena, e vê a fé daqueles homens, a fé de qual homens? Tanto dos 4 amigos, quanto do paralítico. E ele vê essa fé daquele homem. Então ele pronuncia palavras de cura, de restauração, de perdão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês hoje aqui, que Jesus viu a fé que eles tinham, tanto do paralítico quanto dos seus amigos. Esses homens tinham fé e Jesus viu a fé desses homens. Os 3 evangelistas relataram essas palavras. Jesus viu, Jesus percebeu, Jesus visualizou a fé desses homens. Os 3 vão falar sobre isso. Por quê? Porque Jesus viu, ele conseguiu contemplar a fé. Está em Mateus 9:2, Marcos 2:5 e Lucas 5:20. Os 3 falam assim que Jesus percebeu e viu a fé daqueles homens. Mas a pergunta que eu lhe digo nesta manhã, a fé é um objeto que eu posso pegar e falar assim, veja, essa daqui é minha fé. Olha, esse daqui se chama fé, está vendo? A fé é um objeto que eu posso mostrar para vocês e vocês veem? Não, a fé não é um objeto.
Então, como que eu posso ver a fé? O que é fé? A fé, a palavra do Senhor vai dizer que é um dom de Deus. É um dom que o Senhor nos dá. A fé é crença, é uma certeza. A palavra do Senhor vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Nós não podemos ver porque não é objeto, mas ela é uma prova das coisas que não vemos. É uma certeza daquilo que esperamos, é uma convicção, uma certeza absoluta. Como eu mostro para você, então, a minha crença, a minha certeza, as minhas convicções, a minha fé? Já que a fé é a certeza daquilo que as coisas que eu espero, é a certeza, é a convicção, é uma crença. Como que eu posso mostrar para você a minha fé? Se ela não é objeto. Se eu não posso pegar e falar, está vendo aqui? Como que eu mostrarei a minha fé para vocês? Como que Jesus viu a fé daqueles homens? Como Jesus viu a fé desses homens? Perceba, subiram no terraço, removeram parte da cobertura do teto. Jesus viu a fé daqueles homens ao estarem dispostos a enfrentarem qualquer dificuldade para colocar o seu amigo diante de Jesus. Como que Jesus viu a fé daqueles homens? Onde eles estavam dispostos a enfrentarem qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, para estarem diante de Jesus. Como que Jesus vê a nossa fé? Quando nós estamos dispostos a enfrentar qualquer coisa, para nos achegarmos mais perto de Jesus. Assim, quando Jesus vê aquela imagem, aquela cena, Jesus fala assim, esses homens têm fé mesmo, eles não desistiram. Eles poderiam ter voltado para casa faz horas, faz tempo. Os homens foram ao encontro de Jesus e por mais que houvesse obstáculos e desafio, eles não desistiram. Hoje qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade é motivo para não chegarmos até Jesus. Hoje as pessoas, eu tenho fé, mas qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, gente, arruma, eu não posso ir, eu não vou ouvir a palavra hoje, eu não vou para a igreja hoje, eu não posso orar, eu não posso jejuar, eu não posso ler a Bíblia, tem tantas dificuldades, pastor, eu não estou fazendo isso porque é muita luta, é muito obstáculo, eu vou fazer isso, mas tem um obstáculo, eu vou fazer aquilo, tem uma dificuldade, eu vou fazer aquilo lá, aí a gente já desiste fácil. Hoje as pessoas dizem, eu tenho fé, mas eu não posso andar, então não dá para ir para o culto. Eu tenho fé, mas eu não posso ir para a igreja porque posso andar. Tem uma história de um missionário, não sei o nome dele, eu esqueci, ele é americano. Ele não tem braços, ele não tem os dois braços, ele não tem as duas pernas. E ele vai pregar em muitas igrejas por aí. Colocam ele ali, ele pega o microfone, coloca o pedestal e ele está pregando. Não é a falta de perna, não é a falta de poder andar que vai nos impedir de chegar diante de Deus. Eu já vi muitas pessoas, tem uma igreja da Presbiteriana Renovada, não lembro qual cidade, um rapaz que ele participa do louvor, eu sempre vejo as lives deles, e eu sempre acho interessante, o povo tudo lá em cima, mas ele está lá embaixo, por quê? Ele não consegue subir no púlpito, tem as escadas, mas ele está na cadeira de roda, e eu vejo todo o culto e ele está lá. Não é a dificuldade de poder andar que vai impedir ele. Eu tenho fé, mas a multidão não vai me deixar chegar. As pessoas não me deixam chegar na igreja. Eu tenho fé, mas vai chover, pastor. O tempo está feio, começou a ventar, caiu tudo ali. Glória a Deus que o irmão Sérgio pegou esse negócio ali. Tem fé, mas olha o tempo. É o tempo que vai te impedir? Cadê a sua fé? Eu tenho fé, mas eu não frequento nenhuma igreja. Como assim? Porque toda igreja tem pecador, toda igreja tem suas falhas. Jesus nunca deixou de frequentar uma sinagoga e ele tinha fé. Ele acreditava que a sinagoga sempre tinha a palavra do Senhor. Eu tenho fé, mas eu não sirvo, eu não faço nada. Como? Por quê? As pessoas hoje têm tanta fé que qualquer dificuldade já é o bastante para não se aproximar de Deus e desistirem de tudo. Esses dias eu ouvi uma história, eu fiquei revoltado, fiquei indignado. Alguém olhou para mim e falou, pastor, olha o que eu vou falar para você. Eu falei, fala, meu querido. Sabia que se a gente analisar bem, a gente tem mais fé do que aqueles homens no passado, Abraão, Moisés, Elias. Eu olhei para a cara dele, você não está falando uma bobagem dessa. Ele falou assim, eles viam tudo que eles viam, e ainda muitas vezes, rebeldia, a gente não vê nada. Eu falei, sim, então, mas a gente tem todas as histórias, a gente vê o que eles passaram, a gente vê o que nós passamos, a gente tem tudo registrado. A gente teve Jesus, que é histórico, que é comprovado historicamente. Ninguém pode negar a vinda de Jesus neste mundo.
Vai falar que eu tenho mais fé que Abraão, que Noé. Eu não tenho mais fé que aqueles homens, eles enfrentavam qualquer dificuldade. E hoje fala assim, eu tenho muita fé, mas qualquer obstáculo, a gente não está disposto a morrer por Jesus. Vai falar que eu tenho mais fé que Paulo, que os cristãos da igreja primitiva. Vai falar que eu tenho mais fé que Estevão, que foi apedrejado e olhava para o céu ainda, e falava, Senhor, eu vejo a tua luz. Senhor, recebe meu espírito, perdoa aqueles que estão me apedrejando. Eu tenho fé, hoje as pessoas vão dizer assim, nossa, nós temos uma fé grandiosa, mas qualquer obstáculo já desiste da igreja, abandona a igreja, já fica na casa, já não quer mais vir para o culto, já não quer olhar para a cara do irmão, já não quer mais adorar a Deus, já eu não estou bem, hoje eu não vou louvar. Não, se eu estivesse bem eu ia cantar, mas eu não estou bem. Quer ter mais fé que Abacuque, quando ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu todavia me alegrarei, eu vou adorar o Senhor, vai vir a Babilônia, vai destruir tudo, vai acabar com o mantimento, mas o meu coração está firme em ti, Senhor. É o que Abacuque estava falando, Babilônia está vindo, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Mas Senhor, ainda que não nada aconteça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu vou me alegrar em ti. Esses homens que ouviram falar de Jesus, creram que Jesus podia fazer algo e por isso não deixaram a circunstância e as dificuldades atrapalharem eles alcançarem o que tanto buscavam. Se nós ouvimos falar que Jesus pode realmente curar, perdoar pecados, restaurar a nossa vida, você vai deixar qualquer coisa te impedir? Quando você sabe que um médico tem lá a cura, você está doente, você sabe que um médico ele é especialista, você foi em todos os médicos, aí você fala assim, opa, lá tem um Londrina, aquele cara é bom. Se você se tratar com ele, ele vai descobrir o que você tem. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você faz empréstimo, você sai emprestando dinheiro, você passa no cartão 10 vezes, 20 vezes, mas de alguma forma você vai. Você arruma carro, você faz tudo. Você fala assim, a única alternativa que eu tenho, eu vou. Você enfrenta a chuva, está caindo um raio. Fala, não, mas não é esse raio que eu vou. Vai me impedir. Eles passaram por qualquer dificuldade. Aqueles homens tiveram várias dificuldades, mas não desistiram. Olha, primeira dificuldade, o peso do paralítico. É fácil carregar alguém? Não é. Já carregou alguém numa maca? Pesado, gente. Eu não sei quantos quilos aquele paralítico tinha, mas independente do que dele, por mais que está dividido em 4 homens ali, pesa. Eu não sei de onde eles estavam ouvindo, não sei quanta distância é a casa deles até onde Jesus estava. Mas é pesado. Está pesado? A carga é muito grande? Calma, não desista. Lembre-se que Deus não nos dá uma carga maior do que podemos suportar. Às vezes a gente está caminhando e está com peso. A gente está caminhando e fala assim, Deus, mas está pesado. Esse paralítico pode ser uma pessoa do nosso lado, eles são amigos. E às vezes você está carregando alguém. Fala, Deus, está pesado carregar esse alguém, viu? Esse alguém não é leve, não. Esse alguém está me cansando. Mas se eu quero que a vida seja transformada, eu vou passar por qualquer dificuldade. Eu tenho que carregar ele? Tem. Então eu vou carregar. Tem hora que o braço vai doer, mas eu não vou desistir de carregar ela. São amigos. Mas Deus não dá uma carga maior que nós não possamos suportar. Segunda dificuldade que eles tiveram que enfrentar, às vezes você vai ter uma carga, algo pesado, e a multidão não abrirá espaço. Vão até tentar impedir de você ir até Jesus. Marcos 2:4, é o que nos diz ali. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, então não puderam se aproximar de Jesus por causa do quê? A multidão, as pessoas. Cada um estava preocupado com o seu próprio problema. Está vendo ali o paralítico querendo entrar. Gente, dá licença. Esse homem não consegue andar, a gente está pesado. Dá licença. O povo não abre. O povo não abre espaço, não. Cada um é egoísta, cada um fala assim, dá licença, chegou atrasado, fica lá para o fundo da fila. E a multidão não deixa, não quer deixar eles chegarem, mas foi a multidão que impediu? Não foi. Não, aqui não tem espaço não, aqui você não vai hoje chegar a Jesus não. E essa multidão pode ser quem hoje na nossa vida? Essa multidão pode ser a nossa família, pode ser os nossos amigos, parentes, colegas de trabalho, colegas de faculdade, irmãos da igreja, obreiros até, que vão ter, você vai tentar chegar perto de Jesus, você vai tentar fazer uma oração, você vai tentar fazer algo, e está lá a multidão, hoje não vai. Vai por quê? Não vai dar tempo de chegar. Vai ficar impedindo você de fazer as coisas para Deus.
Vão colocar empecilhos, dificuldades, não querem nos deixar orar, não querem nos deixar jejuar, ler a Bíblia, ir para a igreja, cumprir nossos compromissos com Deus. O objetivo daqueles homens é levar até Jesus, e a multidão estava lá o quê? Atrapalhando. Muitas vezes o nosso objetivo é fazer uma oração, e a multidão na nossa casa, nossa família, nossos amigos, fica nos atormentando. Não, vamos sair hoje. Não, mas hoje eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou na igreja. Não, mas hoje tem tal coisa, você não pode ir para a igreja, você não pode perder essa oportunidade. Eu também não posso perder a oportunidade de ir para a igreja hoje, porque pode ser meu último dia. Esses homens estavam dispostos a enfrentar qualquer dificuldade para colocar esse paralítico aos pés de Jesus, e colocaram. Tiveram que subir um paralítico para o telhado da casa. Subir o paralítico no telhado da casa é fácil? É difícil carregar. E agora imagina subir. Subir sozinho já é difícil. E agora subir com alguém. Eu não sei como é que eles subiram, não consigo nem imaginar. Qual foi a cena? Do paralítico ali na maca, devia estar tudo amarrado, e ele subindo na casa. Tiveram ainda que destelhar a casa. Ainda bem que não foi minha casa. Tiveram que fazer, tirar ali as palhas com os barros. A casa era feita com barro e palha em cima. Tiveram que fazer um buraco. Tiveram que descer o paralítico. Não sei como é que eles desceram. Pega a cordinha aí, os 4. É difícil, meus queridos. Olha quanta dificuldade. Devia estar dando um suador naqueles homens. Eles poderiam já na primeira dificuldade, na hora que for enfrentar, olhar para o paralítico e falar assim, a gente é teu amigo, mas não vai dar, cara. A multidão tem muita gente. Vamos voltar para casa? Cara, a casa é muito alto, não vai dar para subir. A gente vai se arranhar. Vai que alguém cai ali e se machuca. Como que a gente vai descer? Vai que na hora que a gente está descendo, a corda arrebenta. Não vai dar, é muito perigoso. Não foi nenhuma dessas dificuldades que impediram, não. Desceram o paralítico até Jesus. Olhe quantas dificuldades, meus irmãos. Mas nenhuma delas foram capazes de impedir esses homens, pois eles tinham fé verdadeira. E Jesus podia curar, que Jesus podia perdoar. Eles tinham uma fé, uma firme convicção que Jesus sim podia transformar a vida deles. Se nós temos realmente a convicção de que Jesus sim pode curar, sabe onde que eu vou buscar auxílio, abrigo, debaixo das asas? É do Senhor. E nada vai me impedir de me encontrar com Ele hoje. Dá licença. Eu preciso do perdão, eu preciso da cura. A multidão vai estar ali querendo me atormentar. Não, você não vai. Aqui não entra. Dá licença, eu vou arrumar outro caminho. Vou entrar pela porta lateral. Mas eu vou. Está fechado o negócio, eu vou abrir o telhado. Nós não podemos converter as pessoas, mas nós podemos levá-las a Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daqueles que realizam milagre. A pessoa está pesada, eu não posso realizar, eu não posso curar essa pessoa. Eu não posso curar o paralítico, mas eu posso levar essa pessoa a quem cura. Eu posso levar por meio da oração, eu posso levar ela a Jesus por meio do jejum. Eu posso levar essa pessoa no meio de campanhas. Eu posso levar essa pessoa no meio de anos e anos orando por ela, buscando a minha transformação para que eu possa transformar. Eu posso levar a palavra de transformação. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a nossa missão. É a missão da igreja. Precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, curá-las e libertá-las. E não desistir por causa das dificuldades. É os homens que estavam precisando? É aqueles 4 homens que estavam precisando? Não, era o amigo. Mas mesmo assim, eles não desistiram. Eles não podiam fazer nada por aquele amigo, mas tinha alguém que podia. Então eles estavam dispostos a carregar um peso, estavam dispostos a subir uma escada, estavam dispostos a enfrentar uma multidão, arrumar outro caminho, mas levar aquela pessoa até Jesus. Qual que é o mal da igreja hoje? Que a gente não quer carregar um peso. A pessoa vai ser um peso para você levar, mas todo dia orar por ela, eu tenho que fazer jejum pelaquela pessoa, para a transformação dela. Ah, não, qualquer dificuldade a gente desiste. Se a gente desiste até pelas nossas enfermidades, imagina a dos outros. Jesus, ao ver a fé daqueles homens, ele perdoou, curou, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus cuida da alma e do corpo, resolveu as questões do tempo e da eternidade. Jesus, ele cura a alma e ele cura o corpo. Ele resolve as questões do tempo, que é a enfermidade do homem, mas também resolveu as questões eternas, que é a salvação. Ele diz, os seus pecados estão perdoados. Jesus não está simplesmente preocupado com a nossa vida terrena aqui ou agora, mas ele também está preocupado com a nossa eternidade. Estão perdoados os seus pecados. Segundo ponto, Jesus olha para o paralítico e diz,
tenha bom ânimo. Mateus 9:2. Mateus é o único que vai registrar que Jesus, ao olhar, ver aquele paralítico descendo, ele diz, tenha bom ânimo. Como assim bom ânimo? O que ele está precisando é de cura. Jesus curou o paralítico emocionalmente. Por isso que Jesus fala assim, meu filho, rapaz, homem, tenha ânimo. Tenha ânimo. Por que tenha ânimo? Escondido atrás da paralisia estava a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Mas Jesus diagnosticou que aquele homem não estava simplesmente com uma dor física, com uma incapacidade física, mas estava também incapacitado emocionalmente. Eu não sei se você já ficou dependendo de alguém. Eu não sei se você já ficou muitas vezes debilitado, precisando ser carregado por alguém. Você pode andar e depois você vê que não pode mais andar. Você sabe o quanto, muitas vezes, é humilhante para a pessoa? Você fala assim, nossa, eu não queria dar esse trabalho para vocês. Acontece alguma coisa, você fala assim, nossa, agora eu preciso ser carregado. A tua imagem de você podia fazer qualquer coisa, e agora você depende de todos, você fala assim, nossa, meus sonhos foram destruídos. A nossa imagem muitas vezes está destruída, eu não sei quanto tempo esse homem estava paralítico, mas a autoimagem dele estava destruída. Emocionalmente dele, ele já estava assim, acabado. O emocional dele, de muitas vezes precisar de alguém para chegar até Jesus, não conseguir sozinho, estava destruído, estava amassado. Mas Jesus, quando olha para aquele homem, ele diz, homem, não se entristeça mais, não fique mais nesse desânimo, tenha bom ânimo, se alegre, se anime, se fortaleça, toda a tal autoestima. Jesus, ele cura a nossa emoção. Antes de aprumar o nosso corpo, Jesus restaura nossas emoções. Do que adianta ter um corpo saudável? Tem muitas pessoas que têm corpo saudável, vive triste, reclamando da vida, a emoção, não tem ânimo mais na sua vida. Você olha assim, o médico vai falar, não, você está tudo bem. Mas, médico, parece que eu vou morrer. Mas aqui eu não estou diagnosticando nada. Mas a emoção está mal. Jesus olha e fala, primeiro, cura o emocional, tenha bom ânimo. Segundo, terceiro, Jesus curou o paralítico espiritualmente. Jesus lhe disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas quem disse que ele estava atrás de perdão de pecados? Ele foi lá porque ele é paralítico. Mas Jesus olha para ele antes de curar e fala, os seus pecados estão perdoados. Versículo 5 de Marcos. O pecado é a pior tragédia. Ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado é a pior doença que um ser humano pode experimentar. É o veneno doce que mata o corpo e mata a alma. Por causa do pecado. O pecado mata o corpo fisicamente e mata a alma emocionalmente. Este homem precisa da cura emocional, da cura física e também do perdão dos seus pecados. O pecado é pior do que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. O pecado é pior do que essas coisas. Todas essas coisas não podem nos separar do amor de Deus. Mas o pecado distanciou nossos pais do nosso Deus Pai. Quando eu falo nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram e eles foram expulsos do jardim do Éden. Porque primeiro perdoar os pecados, para somente depois curar? Porque ninguém sabe o que levou aquele homem de Cafarnaum a ficar paralítico. Ninguém sabe, é um segredo, ninguém sabe o que levou aquele homem de Cafarnaum a ficar paralítico, mas Jesus sabe. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz, perdoados estão seus pecados. Perceba bem, agora, preste bem atenção, na Palestina, lá no Oriente Médio, nos tempos de Jesus, todo mundo acreditava, o mundo todo acreditava, os israelitas, que a enfermidade era consequência do pecado, todos eles. Até que um dia chegaram a perguntar para Jesus, Jesus, ele é cego por causa do pecado de quem? Por causa dos seus pais? Quem pecou? Por causa da enfermidade. É a teologia, era a visão daqueles homens, do povo da Palestina. Se eles estão enfermos, é consequência de pecado, que nenhuma enfermidade podia curar-se até que o pecado que tinha ocasionado fosse perdoado por Deus. Então, você não poderia ser curado de nenhuma enfermidade até que os seus pecados fossem perdoados. Olhe bem o que os mestres da lei diziam, alguns rabinos. Rabino Ami disse, não há morte que não provenha de algum pecado, nem enfermidade que não provenha de alguma transgressão. O outro rabino, chamado Alexandre, disse, o doente não se levanta de sua enfermidade, até que os seus pecados lhe tenham sido perdoados. O outro mestre da lei disse, nenhum doente pode curar-se se não tiver encontrado o perdão de os seus pecados.
Nossa, pastor, essa é a visão do povo da Palestina, dos mestres, dos rabinos. Sim, era essa a visão. Nenhum doente pode curar-se se não tiver encontrado o perdão de seus pecados. Hoje, é assim. A medicina moderna também diz que a nossa mente influencia muito sobre o nosso corpo. Tanto que nós temos hoje psiquiatras, nós temos psicólogos, psicanalistas. Para trabalhar na nossa mente, muitas das nossas doenças estão na nossa mente, está no nosso emocional, que afeta o nosso corpo. Ninguém pode ter o corpo são se a tua mente não gozar de uma boa saúde. Há um autor, o Paul Tournier, ele escreve no livro Casos de um Médico. Eu fiz um resumo na história que ele conta, mas a história é o seguinte, que ele fala neste livro, Causas de um Médico. Ele relata a história de uma moça que esteve em tratamento de anemia durante vários meses. Anemia. E durante vários meses, sem obter maiores resultados, depois de algumas semanas, que ela passou algumas 2 semanas fora, e ela voltou e fez novamente os exames. E quando ela fez novamente os resultados, ele olhou e falou assim, opa, totalmente diferente. Está tudo mudado. Mas não pode, impossível. Eu estou cuidando de você há algum tempo. Até agora não houve tratamento, até agora a gente não houve um resultado bom, não houve cura. Mas agora eu olho para o teu, você está totalmente curado. E o médico, na história, vai dizer que ele analisa bem, é minucioso. Então, se eu fosse desatento, eu ia falar assim, eu errei. Mas eu tratei dela em todos os detalhes, acompanhei essa moça. O resultado, então, foi totalmente diferente dos diagnósticos anteriores. Foi, então, que ele voltou-se para a moça e lhe perguntou para essa moça, aconteceu algo importante em sua vida, da última visita que me fez? A moça olhou, sim, doutor, sim, aconteceu. Replicou ele, então, o que aconteceu? Ela disse, fui capaz de perdoar alguém contra quem tinha experimentado um ressentimento atroz, gigantesco, um sentimento gigantesco. E quando aconteceu isso, comecei a sentir repentinamente que a partir deste momento podia dizer sim à vida. Essa história desse escritor, Casos de um Médico, ele disse que uma mulher foi curada de sua anemia, ao ser curada a sua alma, foi capaz de perdoar alguém que tinha cometido um crime gigantesco, uma dor gigantesca, e aquela dor estava trazendo uma grande doença no seu corpo. Davi, por causa da culpa, no Salmo 51, versículo 8, sentia que perdeu a alegria. O pecado que ele cometeu contra Deus fez ele sentir emocionalmente. Ele perdeu a alegria de viver. Por que perdeu a alegria de viver? Porque ele cometeu um pecado contra Deus espiritualmente. E ainda vai dizer no versículo 8, sentiu seus ossos doer por causa da culpa. Sentiu no corpo, seus ossos doer por causa do pecado. Por causa do pecado, afeta o nosso corpo, a nossa natureza, aqui, nossa carne, os nossos ossos. Davi sentiu os ossos dele doer. Tiago 5, versículo 15 e 16, vai dizer assim, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. A oração da fé, o Senhor vai curar. E se tiver algum pecado cometido, o Senhor vai perdoar. E ainda 16 ele diz, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Mas peraí, tinha que serdes perdoados. Porque Jesus começa ali, começa a epístola de Tiago. Portanto, confessai os vossos pecados, então sereis perdoados. Onde? Confessando vossos pecados, vocês serão curados. Muitas das nossas enfermidades, elas são curadas depois que nós confessamos nossos pecados. Não é uma lei universal. Não é que toda enfermidade ela vem de um pecado. Mas muitas das nossas enfermidades, elas são devido à culpa que nós temos. E aqui na história do paralítico, que Jesus olha para ele, está perdoado os seus pecados. Transformado. Eu não sei o que levou aquele homem, mas quando ele olha e diz, filho, tem bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Certamente, a alegria foi instantânea em sua vida. Quantas coisas na vida, meus irmãos, tem o potencial para nos fazer paralisar. Quantos sentimentos de raiva, ódio, desgosto, depressão têm poder de nos tornar doentes. Mágoa guardada por muito tempo é como um câncer que vai nos corroendo, vai nos matando, dia após dia. Muitos desistem da vida
Este homem na história do Evangelho sabia que era um pecador. Estava seguro de que Deus era o seu inimigo. Mas agora Jesus diz: tem bom ânimo, filho, seus pecados, sejam como for, foram perdoados. Tenha paz para a sua alma e saúde para o seu corpo. Mais baixa. Os fariseus e escribas, como diz a palavra, estavam pensando em seus corações, arrazoavam em seus corações, cheio de incredulidade. Quem é este? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Você lembra que na teologia, como eu acabei de dizer, a prova da cura é ter seus pecados perdoados? Alexandre diz o quê? O doente não se levanta de sua enfermidade até que os seus pecados lhe sejam perdoados. Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer da minha boca para fora se os pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Jesus sabia o que eles estavam pensando. Vocês querem prova que eu tenho poder para perdoar pecados? Porque se esse homem não levanta, quer dizer que o pecado dele não foi perdoado. Vocês querem prova que eu tenho poder, que os pecados desses homens foram perdoados, deste homem foi perdoado? O enfermo não levantará enquanto seus pecados não forem perdoados. Vocês querem prova que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecado? Então olha o que eu vou fazer. Ele olha para o paralítico e diz: levanta-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Os homens veem aquilo, a cura física, mas mais ainda, eles falam assim: agora esse homem, percebemos que ele tem poder para curar pecados, para perdoar as nossas dívidas. Na vida desse paralítico, Cristo comprovou visivelmente em suas pernas aquilo que antes tinha realizado visivelmente em seu coração. Cristo, ele cura por inteiro. Há muitas igrejas que estão curando por partes, estão levando simplesmente um milagre. O diabo cura por parte. O diabo faz as coisas pela metade. Você está precisando de uma cura? Vem aqui que eu curo. Mas deixa você se apodrecer no seu pecado. Jesus, ele não se preocupa simplesmente com a nossa vida aqui ou agora no tempo, mas ele também se preocupa com a nossa eternidade. Ele dá o que você precisa agora, o que você necessita, mas ele também dá o que você precisa para passar a eternidade com ele. Ele nos cura por completo. Ele não deixa a obra mal acabada. Ele não deixa a gente com rachados, risquinhos. Ele vai curando tudo que precisa ser curado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Na vida daquele paralítico, ele experimentou um milagre do Senhor. Jesus tem autoridade para perdoar e curar ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é nosso Jeová Rafá, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Não deixe, meus queridos, não deixe que as dificuldades, o peso está pesado, não deixe que o peso te impeça de chegar até Jesus. Pastor, está pesado emocionalmente, a minha alma está pesada. Pastor, está pesado o meu coração, eu não estou bem, então hoje eu não vou. Vai continuar pesado, porque a gente só encontra alívio em Jesus. Tenho visto muitas pessoas falando assim: pastor, eu não vou para o culto, eu não vou na oração porque eu não estou bem. É agora que você tem que vir. Eu disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, é para você vir, não é para você ficar. Ele está falando: está cansado e sobrecarregado? Vem. Mas vai cansar mais se eu vir. Mas venha. Vai ser maravilhoso você vir, mas você só vai experimentar se você vir. Não deixe que o peso te atrapalhe. Não deixe que as pessoas atrapalhem você orar, jejuar, buscar a Deus. A multidão. Se você tem que chegar aos pés de Jesus, se você tem que levar alguém, não deixe que a multidão te impeça. O terraço te impeça de ir até Jesus. Que Jesus lhe dê, tanto para você hoje, a paz para a sua alma, perdão para a sua vida, e a cura para o seu corpo. É o que Jesus nos dá. É o que Jesus deu àquele paralítico. Paz para a emoção, para a alma dele. Tenha bom ânimo, meu filho. Perdão para os seus pecados estão perdoados. E cura para o seu corpo. Você pode sair daqui hoje curado. Talvez a nossa vida precisa ser tratada porque tem algum pecado, tem alguma mágoa que não está nos deixando viver. Mas esta manhã é o momento de eu dizermos: Senhor, perdoa, me ajuda. Eu quero enfrentar qualquer dificuldade, qualquer luta, mas eu quero me chegar diante de Ti. Feche seus olhos.
Deus, muito obrigado por esta manhã, Senhor, essa palavra. Aumente a nossa fé, Deus. Se eu tenho fé, não é as coisas, os obstáculos, o peso que vai me fazer desistir. Se eu tenho fé, Senhor, a fé me leva a enfrentar qualquer dificuldade, obstáculo, mas eu me aproximarei de Ti. Eu vou até a Ti, Senhor. O Senhor diz: vinde a mim, vinde a mim. O Senhor nos chama. O Senhor te chama. E você, qual desculpa você vai arrumar? Qual empecilho você vai arrumar? Aqueles homens não arrumaram desculpa. E olha que as dificuldades deles eram grandes, mas eles sempre tentavam achar algum modo. Não, nada vai nos fazer desistir. Nós vamos levar esse homem paralítico. O paralítico está disposto a ir, a gente vai colocar ele aos pés de Jesus. Por que você está desistindo das pessoas? Está grande, está pesado. Tem hora que vai estar pesado mesmo. Tem hora que o braço vai doer. As pessoas não vão cooperarem. E você vai ter que subir uma escada ainda. Vai ter que pegar tua unha, arrancar com o barro, com a unha, com a mão, o telhado. Mas eu digo, todo esse esforço vale a pena. Porque quando você estiver aos pés de Jesus ali, conseguir Jesus, vai dizer: agora tenha paz, tenha bom ânimo. Perdoados estão seus pecados, seja curado. Senhor, nos cure nesta manhã, Senhor. E o nosso emocional tira todo medo, tira toda tristeza, tira toda mágoa, tira todo rancor. Tira, Senhor, nos faça perdoar. Cura toda ansiedade, cura toda depressão, cura todo, Senhor, medo que as pessoas têm. Senhor, perdoa nossas enfermidades. Peça perdão dos seus pecados, da sua vida que você está levando. Peça perdão a Deus quantas vezes você desistiu. Você sabe que você não está vivendo certo, peça perdão a Deus. Seus ossos estão doendo como de Davi, diz a Ele: tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa as nossas falhas. Você precisa da cura, está paralítico, o Senhor, Ele pode também curar o teu físico também. Senhor, cura, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. O Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos dá mantimento, o Senhor que nos ajude. Que o Senhor abençoe cada dizimista dessa igreja, cada ofertante, pessoas que o Senhor tem levantado para realizar aqui, Senhor, manter a sua obra. Que cada coração grato, ó Pai, se alegre e glorifique ao Senhor a trazer a oferta e os seus dízimos, Senhor, na tua casa. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós neste domingo tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.